Olá, socorristas! Estamos aqui mais uma vez, nosso encontro marcado, para mais uma videoaula para você, que se tornará um grande socorrista resgatista. Eu, Omar de Macedo, eu sou responsável, instrutor responsável pelo atendimento pré-hospitalar aqui do Brasil Flame, Escola de Formação de Bombeiros Civis e Escola de Formação de Socorrista Resgatista. Hoje eu quero conversar com vocês dentro da matéria de resgate e socorro, ambulâncias. Pois bem, falando sobre ambulância, nós vamos caracterizar quais são os tipos de ambulância e quais seriam os tipos de ocorrência pela quais nós vamos estar entrando em contato. Pode ser através do telefone 192 ou pode ser através do telefone 193, correto? E também os telefones aí relacionados às bases de bombeiros civis, bombeiros voluntários, até a própria Defesa Civil também, que às vezes dá apoio com relação ao atendimento, no caso, o primeiro atendimento. Pois bem, eu quero conversar com você para a gente poder entender qual é a dinâmica do nosso trabalho. Nós, como socorristas, a gente ouve muito falar sobre emergência e urgência. Emergência se traduz por todas as condições possíveis dentro de um atendimento que pode levar à morte dessa pessoa, dessa vítima ou desse acidentado. Pois bem, nós teremos como socorrista tomar decisões mais rápidas possíveis para a gente poder estar levando essa pessoa para o atendimento intra-hospitalar, quer dizer, vai dar entrada na emergência dos hospitais. Já as condições de urgência são aquelas que, claro, também existe o risco dele se transformar numa ocorrência emergencial. Mas no primeiro momento, a nossa caracterização dentro da análise primária e secundária é justamente caracterizar se há possibilidade ou não de nós corrigirmos aquilo que está acontecendo com ele no atendimento pré-hospitalar, para a gente poder ganhar tempo e assim depois transportá-lo para o hospital para que ele possa receber o atendimento intra-hospitalar. Pois bem, para a gente poder entender então a referência de quando nós estamos na rua, quando nós estamos no resgate, quando nós estamos no socorro, correto? A gente tem os nossos telefones aí, que nós já conhecemos, justamente para poder acionar essas viaturas para vir aqui, acionar as viaturas de atendimento de resgate, o atendimento com relação a socorro mesmo, tá certo? Resgate se traduz em todas as condições possíveis, onde eu tenho, por exemplo, uma queda de ribanceira, então eu vou precisar do resgate, porque existem equipamentos diferenciados, como corda, como trações, como equipamentos, como cinto, capacetes, justamente para poder acessar até o local e retirar essa vítima daquele local onde existe risco também para a equipe médica, colocar no local seguro para que ele possa ser atendido. E tem também o socorro. O socorro é quando você chega no local e a possibilidade de já colocar a mão nessa vítima, quer dizer, eu já inicio os protocolos, já inicio os procedimentos e já inicio toda a razão de possibilidades para a gente poder manter essa vítima com vida, correto? Mas vamos lá entender lá. O bombeiro militar, ele se preserva hoje com relação ao chamamento, se caso realmente for uma condição de resgate e não necessariamente de socorro. Isso não quer dizer que o bombeiro militar não possa ser acionado para o socorro. Sim, ele vai ser acionado sim para o socorro, para o atendimento a uma vítima, mas normalmente o trabalho de uma UR, que é a unidade de resgate, é justamente trabalhar a parte de resgate. O que significa isso para nós? Quais são as ocorrências pelas quais nós hoje vamos começar a entender por que a gente liga então para o 193 ou para o bombeiro militar ou para o bombeiro civil ou o bombeiro voluntário, correto? Em caso, por exemplo, de atropelamentos, onde não haja um risco iminente de morte daquela pessoa, acidentes veiculares, que também não haja um risco muito grande ou iminente de morte das pessoas que estão envolvidas no acidente, salvamentos em locais de difícil acesso, salvamento terrestre, aéreo ou aquático, desabamentos, deslizamentos, soterramentos, acidentes com eletricidade, acidentes com animais peçonhentos, no caso de acidentes com queda, cortes, lesões, queimaduras graves ou não, a gente leva até em consideração que quando a gente fala de queda, quando a gente fala de cortes, lesões com queimaduras ou graves, normalmente o bombeiro também aciona via rádio, se eles forem acionados primeiro, também uma viatura do SAMU. Dependendo da situação, se estiver acima de 20% de queimadura na área corporal, vai ser acionado o SAMU, de preferência ou avançado, com a presença do médico ou um enfermeiro de faculdade.
Acidente com produtos químicos, não tem como fugir, tem que ser bombeiro mesmo, dependendo do acidente, é o tipo de roupa encapsulada que eles vão estar utilizando, devido ao risco da equipe, né, se contaminar com o produto, né, e acabar se tornando também vítima dentro daquela ocorrência lá. Agressões físicas, né, o bombeiro sim, normalmente acionado, o SAMU também acionado também os bombeiros civis ou bombeiros voluntários, mas de preferência apoio da Polícia Militar, né, para ajudar, né, principalmente em casos de psiquismos, né, ou na questão de incêndios, não tem como fugir. Incêndio, né, vai ser chamado mesmo, claro, as unidades de resgate, né, e a Polícia Militar para dar apoio no fechamento de pista ou não, e assim por diante. Pois bem, quando nós tivermos tipos, né, de atendimentos, né, para ser acionado o SAMU, quais são os tipos de atendimento pela qual nós vamos nos deparar, e a gente vai estar solicitando através do 192 a presença do SAMU. Em crise de hipertensão, transferência interhospitalar, intoxicações, né? Normalmente a gente encontra muito intoxicação alimentar, parto de emergência, né? Quando há risco para a mãe e para o bebê. Quando não há risco para a mãe e para o bebê, você pode também estar acionando o bombeiro militar, o bombeiro civil ou o bombeiro voluntário para estar indo para o local, desde que haja possibilidade. Crises convulsivas ou crises de epilepsia, desmaios, né? Pequenas síncopes, né? Ou quando você chega no local e a vítima ou acidentada está inconsciente, né? Diabetes, tá certo? Principalmente se ela tem um contexto de entrar em coma insulínico, então nós vamos ter a necessidade de chamar aí a equipe de socorro, e a equipe de socorro é a equipe do SAMU, né? Sangramentos, né, na realidade são hemorragias, né, severas ou não, internas ou externas, tá certo? Emergências clínicas ou pediátricas. Quando a gente fala de emergência clínica, são aquelas condições de infarto, AVC e outras possibilidades, né? Atropelamentos veiculares, né, quando a vítima, né, vamos dizer assim, está em situação considerada de médio para grave e grave para gravíssimo, né? E traumas, qualquer tipo de traumas que a gente encontrar, no primeiro momento a gente vai ter que chamar mesmo o SAMU. O SAMU normalmente ele vai liberar uma viatura, né, de suporte básico, onde tem a presença aí de um condutor de emergência, que é um condutor socorrista, e mais um técnico de enfermagem socorrista, que vai dar um apoio e vai verificar qual é a condição. Chegando no local, se houver necessidade, ele já solicita, né, a presença aí de uma ambulância de socorro avançado, com a presença de enfermeiro e a presença também do médico no local. Trauma de tórax, trauma abdominal, trauma craniano, trauma facial, né? Traumas com fraturas expostas, traumas com fraturas, que no caso pode ser amputações, avulsões, com certeza a gente vai estar solicitando aí socorro, e o socorro vem do SAMU. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão das ambulâncias, né? Hoje nós temos aí uma legislação, né, que declara a ação do atendimento, por exemplo, através do decreto, né, 2048, né, do Ministério da Saúde, que declara todas as ações, não só de atendimento para nós que somos socorristas, como também, né, a classificação das viaturas que nós chamamos de ambulância, né? A ambulância nada mais é que um veículo terrestre, aéreo ou aquaviário, né, para transporte e justamente para atender enfermos, vitimados e assim por diante. As ambulâncias, né, têm diferenciais de tipo, e cada tipo, né, tem uma classificação por letra, para a gente poder entender. As ambulâncias do tipo A são ambulâncias de transporte simples, essa que nós encontramos, né, com classificação, por exemplo, né, para levar as pessoas para atendimento, por exemplo, sai daqui da nossa cidade de Guaratinguetá, de Aparecida, né, das cidades que estão próximas, como Cotim, como Lorena, Canas, e vai levar pacientes crônicos para atendimento ou tratamento em São Paulo, por exemplo. Não é? Hoje está proibido, né, dentro do contexto do Ministério da Saúde, utilizar uma van. Não pode ser uma van qualquer, ela vai ser considerada assim uma ambulância, tem que ter a presença de um condutor de emergência, a presença de um técnico de enfermagem, correto? Justamente porque durante o período da viagem, se houver alguma coisa com qualquer paciente, nós temos ali um kit de emergência para poder facilitar, né, a sobrevida dessas pessoas. Então leve em consideração, se você tem um parente, tem uma pessoa que faz esse tipo de viagem, já começa a ficar bem atento com isso, correto? As ambulâncias do tipo B são ambulâncias de suporte básico, que a gente encontra aí não só as URs do Bombeiro Militar, como também as ambulâncias do SAMU de suporte básico.
E nós temos ambulâncias, né, com relação à prefeitura, né, que fazem pequenos transportes, ambulâncias, por exemplo, de bases de bombeiros civis, bombeiros voluntários, que só fazem transporte. Elas são consideradas, né, ambulâncias do tipo B. Ambulâncias do tipo C já são ambulâncias de resgate, né, ou então unidades de resgate. Algumas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros Militar são consideradas ambulâncias do tipo C. As ambulâncias do tipo D são ambulâncias de tratamento avançado, onde nós temos equipamentos de UTI, né? E temos equipamentos, às vezes, até para pequenas cirurgias, desde que tenha a presença de um enfermeiro e a presença de um médico também dentro dessa ambulância. Ambulâncias do tipo E são ambulâncias relacionadas a aeronaves. Por exemplo, o AD é considerado uma ambulância de tipo E, não é? Por causa da sua configuração avançada, o tempo, né, limite de transporte, né, e as razões justamente para transporte. A gente não aciona o AD simplesmente, né, para ficar bonito, a gente só aciona o AD quando realmente houver uma necessidade de um transporte bem rápido. Os transportes normalmente dos helicópteros, né, não duram mais do que 8 minutos de voo. Normalmente em torno de 5 minutos já está chegando naquele ponto. De lá a gente já faz a inserção dentro da viatura, e dentro da viatura aérea, no máximo 5 minutos, deve estar chegando no hospital mais próximo, que haja possibilidade de fazer o tratamento, né, ou a correção da lesão daquele acidentado lá que foi socorrido pela viatura aérea. E as viaturas, né, as ambulâncias do tipo F, que são embarcações motorizadas, que nós chamamos de ambulância, né? Nós não encontramos por aqui, nós vamos encontrar aí nas regiões onde nós temos aí rios de grande porte, né? como Amazonas, né? Algumas cidades do Pará, né? Nas regiões aí onde tem, por exemplo, famílias ribeirinhas, né? Que na época da enchente nós não temos como chegar ali de veículo, não tem como chegar de carro, então tem que ser utilizado mesmo as chamadas ambulâncias, correto? Que são do tipo F, que nos ajudam muito no tratamento, né, e na correção desses problemas, e inclusive até prazos pequenos, né, de pequenas internações, tá? Justamente para poder facilitar aí, e melhorar a condição de vida dessas pessoas, tá certo? Pois bem, você agora, né, entrou em contato, né, com os tipos de ambulância, quais são os telefones pelas quais nós vamos estar acionando, conforme o tipo de ocorrência que nós pegarmos. Então, quando você hoje ligar tanto para o 192 como para o 193, ou os telefones de base de bombeiro civil, ou os telefones de base de bombeiro voluntário, né, você tem que passar a descrição daquilo que está acontecendo, né, como endereço, um número próximo para eles poderem entender, já puxar lá através do mapa, né, através aí, dos canais, né, competentes, para chegar o mais rápido no local. Então, passar o tipo de informação para eles mais preciso, né, se acidente tem vítima, se essa vítima está entrando em choque, se não está entrando em choque, se ela está, por exemplo, dentro de um buraco, se ela está numa ribanceira, né, que é espaço confinado ou espaço restrito, se está pendurada, se foi só um tombo, para a gente poder classificar quem que nós vamos estar acionando, para a gente poder ter uma resposta positiva nesse acionamento e também dar aí a possibilidade, né, de sobrevida a essas vítimas, correto? Continue acessando o nosso canal, compartilhe o nosso canal, vamos continuar estudando o máximo possível, guardando muita informação, tá certo? Isso vai ajudar, essas videoaulas hoje vão ajudar muito vocês, né, a se tornarem grandes profissionais na área de socorrista resgatista, correto? Obrigado a todos.